Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma seleção de livros brasileiros que, em minhas observações aqui no YouTube, tanto no meu canal como no canal de outros YouTubers, outros criadores de conteúdo, eu observo que existe um certo, diria, preconceito, dificuldade de aceitação, de valorização. Parece que as pessoas preferem os produtos importados, os livros importados, os escritores importados. Tudo que é brasileiro tem um certo quê de resistência. E eu resolvi trazer para vocês alguns livros aqui que eu tenho na minha estante, literatura brasileira, que eu acho que são assim livros gostosos, fáceis de ler, livros que vão te encantar, que vão te conquistar, livros para quem não tem o hábito de ler, livros para quem quer começar a gostar de ler, livros para quem quer conhecer a escrita de autores brasileiros. Então vamos começar aqui com dois livros. Um eu estou quase acabando e o outro eu comecei a ler dia desses. Dois livros da Cora Coralina, que é uma escritora brasileira que eu amo, eu gosto muito da Cora Coralina. E eu tenho aqui primeiro Os Melhores Poemas, que é essa ediçãozinha aqui, ó, Pocket. Um livrinho que eu tô quase acabando. Inclusive, eu tenho que gravar mais vídeos de poesia para vocês, né? Porque vez ou outra eu gravo alguma coisa, eu sei que vocês gostam. E o segundo livro dela é O Tesouro da Casa Velha. Já é uma edição, né, maior, como vocês podem ver. Essa edição aqui tem a capa com orelhas. É uma edição, todas duas, com folhas brancas, mas a diagramação, gente, é muito boa. E o que a gente tem aqui? A gente tem os poemas da Cora. Aqui a gente tem as memórias da Casa Velha. Em alguns livros ela denomina a Casa Velha da Ponte, que é a casa onde ela morou. Essa casa aqui, onde ela passou um período da vida dela. E esse livro aqui, por exemplo, é um livro de coletâneas, onde diversos poemas de vários livros da autora são compilados aqui. Então a gente tem poesia daqui, aqui. E o diferencial dos livros da Cora Coralina eu indico para vocês pelo seguinte, porque não é só o poema, a poesia, por assim dizer, sabe? Ela vai trazer pra gente um pouco da cultura de Goiás, um pouco dos costumes das pessoas. Ela vai trazer história, ela vai trazer memórias da sua infância, da sua adolescência, da família, dos vizinhos, dos amigos, do que acontecia na cidade, sabe? Na casa dos parentes, na casa dos amigos. Então, para quem, por exemplo, tem interesse em começar a ler ou tem assim um pé atrás, né? Ah, não, poesia é chato, não quero ler poesia. Gente, eu digo para vocês, eu também não era fã de poesia. Eu não gostava de poesia. Eu falava, gente, poesia não vou ler poesia. Eu me apaixonei por poesia graças a Cora Coralina. Então eu trago para vocês hoje O Tesouro da Casa Velha, onde ela vai trazer memórias dessa fase da vida dela, que ela traz essa recordação dos períodos que ela morou na Casa Velha. E o outro livro dela é essezinho aqui, que é um compilado de vários livros. Nesse livro, gente, eu digo para vocês, que livro incrível. São poesias históricas, culturais, autobiográficas, e elas encantam exatamente por esse quê, sabe, de identificação. Porque ela fala de sonhos, de dificuldades, de frustrações. Então eu indico muito para vocês. Um outro livro, gente, que eu já li, tem resenha aqui no canal, mas eu vejo falar muito pouco desse livro. Uma escritora brasileira também, a Júlia Rocha, é o livro Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS. Gente, eu falei desse livro aqui no canal algumas vezes, fiz um vídeo de resenha para ele, porque é um livro extremamente importante, porque a Júlia Rocha vai trazer para nós 10 anos de experiência como médica do SUS.
E ela não vai trazer só isso. Ela vai trazer para nós sua experiência íntima. Porque ela se autodenomina aqui no começo dessa narrativa, é um livro de crônicas, então a gente tem pequenos textos, textos curtos, com vários personagens que são seus pacientes. Alguns momentos ela fala dela mesma e ela vai dizer que ela era uma pessoa fútil, arrogante, soberba, egoísta. E nesse período de 10 anos trabalhando com pessoas do SUS, de diversas classes, de diversas cores, brancos, pretos, crianças, bebês, homens, mulheres, idosos, sabe? Ela migrou pelas diversas faixas etárias, e ela disse que essa experiência, ela saiu da faculdade pensando que sabia. Não, eu saí da faculdade, eu tô formada, eu sou a doutora Júlia Rocha. Só que ela foi se formar de verdade depois desses 10 anos de experiência. E ela disse que os grandes professores foram os seus pacientes. Que ela precisava, sabe, esse título Pacientes que Curam, ela precisava de verdade ser curada desse veneno da soberba, sabe, do autoconhecimento, quando da autossuficiência, quando você acha, não gente, não tô criticando o diploma, a escolaridade, mas quando você foca nisso e se coloca num patamar de autossuficiente, porque é assim que ela se coloca no livro, ela se apresenta pra gente assim, sabe? Eu estudei livros, enciclopédias, né? Eu fiz faculdade e de repente ela vai aprender com pessoas simples, com pessoas comuns, com pessoas do povo, o que é de fato a vida. Então eu acho assim que você vai gostar muito de ler esse livro. Se você não tem o hábito de ler, inclusive, são 74 crônicas. Se você não tem o hábito de ler, esse livro aqui vai fazer você virar as páginas. Você não vai dar conta quando você perceber, porque foi o que aconteceu comigo. Você já vai estar para lá da metade e você vai estar muito ansioso para saber o que acontece, porque a gente vai acompanhar aqui não só os pacientes dela, que constituem uma gama vastíssima de personagens, como a gente vai acompanhar o crescimento da Júlia. Indico muito para vocês. Um outro livro, gente, que eu li e falei muito pouco aqui no canal também, acho que falei 1 ou 2 vezes, também tem resenha, é literatura brasileira, recebi em parceria com a editora Rua do Sabão, que é a parceira aqui do canal. Tudo que ainda é do Davi Capelato. Gente, a gente tem um livro, a gente tem um romance, que é comédia, que é drama familiar, e a gente tem um personagem principal aqui, que é o Danilo, e a gente vai acompanhar o crescimento desse personagem por um ponto, um prisma muito interessante. Porque ele começa a narrativa, né, na mesma, uma questão assim parecida. Ele fez faculdade, ele se formou, ele é jornalista, né? E de repente ele está desempregado, a esposa está grávida, daqui a pouco a criança nasce, ele tem uma criança pequena e ele tem muitas perspectivas, muitos sonhos, muitas necessidades e nenhuma condição para resolver esses problemas, para bancar tudo isso que está acontecendo na vida dele, sabe? Tudo aconteceu de repente. A esposa, a gravidez, o desemprego, e aí ele recebe uma proposta para uma entrevista de emprego. E ele vai a esse jornal achando que, nossa, eu vou sair de lá com um grande cargo, eu vou ser o redator de uma mega coluna, e de repente ele recebe o cargo de escritor de obituários. Ele tem a função de fazer aquela notinha ali no cantinho da página do jornal, comunicando para a cidade quem faleceu naquela semana, ou naquele dia, ou naquele mês, né, de acordo com a demanda do jornal, com a demanda da cidade. E, sabe, quando você acompanha o Danilo, você é ensinado, a partir dessa história, desse personagem,
sobre o que é importante. Porque ele vai, tipo assim, não, eu vou ter um mega cargo, eu vou ganhar um super título, eu vou sair de lá, né, contratado com uma mega credencial, eu vou apresentar a credencial, fulano de tal, de jornal tal e tal. E ele fala assim, peraí, como é que eu vou contar para a família que eu fui contratado para escrever obituários? E aí a gente para pensar, o que é mais importante? O título, o cargo ou ter um emprego, sabe? E aí a gente vai acompanhar esse personagem, ele vai se envolver em acidentes de trânsito, ele vai fazer umas burradas e que você vai querer pegar, entrar no livro, pegar ele, sabe, dar uns tapas nele, você vai passar raiva com ele. Uma burrada ele faz, eu até falo isso na resenha, e uma outra burrada ele quase faz, e a gente sofre muito, porque a gente fala assim, cara, eu não acredito que o Danilo vai fazer essa burrada, porque ele já fez uma burrada lá atrás, e ele tá tipo assim, na beira do precipício, e brincando com o perigo, tipo assim, pulo ou não pulo? Então a gente acompanhando a história do Danilo, a gente aprende, sabe, com os erros e acertos dele, sobre o que de fato é importante, sabe? Aventura ou família, um título ou um emprego, sabe? A gente aprende a ponderar e a priorizar as coisas que de fato merecem ser priorizadas. Parece, gente, ser um calhamaço, porque as páginas são bem grandes, mas é um livro de 397 páginas. São folhas amareladas, eu marquei meu livro todinho. São umas folhas bem grossas, gente, então dá a impressão que é um mega calhamaço, mas não é. E assim, eu digo pra vocês, é uma leitura divertida em alguns momentos. Nós teremos aqui um asilo, a participação nessa história de velhinhos super divertidos, que vão dar um quê a mais a toda essa história. Então, se você gosta de drama com uma mistura de comédia, sabe, com foco na família, no crescimento do personagem, isso aqui, gente, leia, vocês vão gostar. E os livros que eu já tenho resenha, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. O outro que eu trouxe para vocês, gente, é um clássico da literatura brasileira, que eu gravei resenha e eu falei poucas vezes também aqui no canal, que é o Vidas Secas de Graciliano Ramos. Gente, isso aqui é uma obra-prima. Se você tem dúvida, não sabe por onde começar, tá com medo, não vou gostar, será que eu vou gostar? Começa por aqui. A gente tem capítulos alternados. Uma hora o Graciliano fala através do Fabiano, outra hora vai dar destaque assim à Vitória. Em alguns momentos o filho mais velho vai ter destaque, ele vai falar, ele vai trazer as suas perspectivas. Em outro momento o filho mais novo vai ter destaque. A gente tem um capítulo aqui que é dedicado à cachorrinha baleia. Ela também vai trazer pra gente a perspectiva da história, sabe, a sua perspectiva canina. É um capítulo assim, eu acho que é o capítulo mais lindo, um dos mais lindos desse livro é o capítulo onde a cachorrinha baleia traz a sua perspectiva sobre a história. Então, assim, é um livro, apesar de ser um livro com uma temática, uma história única, ele traz as perspectivas dos personagens, sabe? Então é um livro que te emociona, que te faz pensar acerca das dificuldades da vida, da limitação humana, das limitações impostas por questões financeiras, questões sociais, questões culturais, porque em alguns momentos, assim, a Vitória vai apresentar as suas frustrações, sonhos não realizados, e aí é por causa da questão financeira, é por causa das condições limitadas de vida. Aí em alguns momentos o Fabiano vai falar que ele é passado para trás, mas ele não tem escolaridade e ele não consegue lidar com as pessoas e perceber quando as pessoas estão tentando enganá-lo, passar a perna nele, sabe? Então você vai ter as perspectivas desses personagens aqui. O Graciliano, ele não é à toa que essa é uma de suas obras-primas, se não for a grande obra-prima, né? A gente tem vários outros livros
do Graciliano aí, que são muito bem cotados, mas essa aqui, gente, que inclusive é um livro curtíssimo, ele é um livro assim, os capítulos são curtos, e ele traz essas perspectivas que nos emocionam, nos tocam, geram em nós, em vários momentos, identificação e nos fazem pensar. Então, gente, eu indico muitíssimo para vocês. Se você, assim, não sabe por onde começar, tá aqui uma outra dica que vocês não vão se arrepender. E o último, gente, eu comecei a ler dia desses, porque é um livro que chegou recentemente aqui na minha estante. Outro clássico da literatura, que foi publicado em 78, uma grande autora. O último livro, inclusive, foi publicado um ano após o falecimento da autora. E a gente tem aqui um livro muito voraz, sabe? Porque ela tá passando por um momento de doença, ela tá passando por um momento de dificuldade. E o título do livro em si já desperta muitos pensamentos. Da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Ela escreve esse livro no período onde ela está doente. Ela escreve esse livro com alguns pontos ali, né? Os críticos literários consideram que este livro tem algumas veias autobiográficas. E, assim, a partir do primeiro capítulo aqui que eu li, porque eu comecei a ler ele, eu incluí ele na minha meta recentemente, a gente tem aqui descrições muito viscerais acerca de suas próprias condições, tanto como mulher, como indivíduo, como escritora, que ela não se considerava, sabe? Inclusive, ela dizia mesmo nas entrevistas que ela não gostava de ser considerada uma escritora. Ela achava que a vida, sabe? As questões humanas, elas vão além disso. Ela se via por outras lentes, por outra perspectiva. Então a gente tem, por exemplo, aqui a personagem Ângela, que faz parte de um outro conto que foi escrito anteriormente pela autora. Ela vai falar sobre a sua limitação, sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. A cada frase aqui, pelo pouco que eu li, eu não posso falar muito porque eu comecei a ler agora, mas eu quis trazer para vocês, a cada frase, a cada palavra colocada, a cada parágrafo, a gente sente um coração pulsando, sabe? É literalmente, é um grito, sabe? A Clarice aqui, ela tá extraindo de dentro de si o sopro de vida, sabe? Aquilo que resta, aquilo que ela ainda tem. Ela coloca aqui nessa narrativa. E é curtinho também, gente. E um outro detalhe importante é que também é um livro, além de curto, os capítulos também são curtinhos. Então, é um livro para você ler devagar, porque a escrita da Clarice, né, é uma escrita bem peculiar, mas extremamente interessante. Bom, gente, é isso por hoje, é só. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu acho que a literatura brasileira merece um lugar especial, um lugar de honra, um lugar de importância, né, no nosso meio literário. E como tem um tempinho que eu não falava nada sobre literatura brasileira, eu resolvi trazer para vocês. Todos os links vão estar aqui embaixo. Lembrando que, efetuando qualquer compra a partir desses links, você não paga nada além, mas apoia o canal com uma pequena comissão, né? A gente recebe uma pequena comissão. Não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E, gente, eu quero agradecer porque nós batemos a meta dos 1000 inscritos. Muito obrigada a todos vocês que curtem, comentam, compartilham e que me dão super apoio. Muito obrigada, gente. Muito feliz pela parceria, por essa nossa parceria, porque o Viva Livros não aconteceria sem vocês, não é verdade? Então é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se tem algum outro livro aí da nossa literatura brasileira que você quer me indicar, porque esse vídeo é especial literatura brasileira. Deixa aqui embaixo para mim o seu comentário. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!